Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos tratar de um assunto técnico, algo que aconteceu comigo e eu queria muito compartilhar com vocês. Meu nome é João Moreira, sou engenheiro civil. E olha só, antes do conteúdo, eu queria dizer o seguinte: tem profissional que está confundindo na hora de passar o orçamento, o preço para a elaboração do processo de perícia, né? Para a elaboração do laudo pericial. Por quê? Está confundindo os objetivos da perícia. E olha só, claro, para que eu possa embasar, né, colocar o meu preço, o meu orçamento, eu preciso analisar os objetivos da perícia. E nós sabemos que existem perícias de tudo quanto é tipo de coisa, né? Servidão administrativa, perícias que envolvam questões de avaliação de imóveis, divisas, né? Questões de estabilidade estrutural, também de risco de incêndio. E aí é o seguinte, se não for analisado de forma correta, né, os objetivos da perícia, pode fazer com que eu dê o preço, o orçamento do meu serviço ali de forma errada. Eu posso incluir ou não incluir itens necessários ali para o desenvolvimento da perícia. E por que eu estou falando isso? Deixa eu só contextualizar para vocês. Eu fui nomeado por um processo de perícia, né? E aí abri lá o PJE, né, o processo judicial eletrônico, baixei o arquivo, né, contendo ali o processo e fui verificar do que se tratava, né? Se tratava de uma perícia para verificar uma edificação de 5 pavimentos. Lá tinha o pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, quarto pavimento e o quinto pavimento, né? E aí é o seguinte, curiosamente, cada pavimento tinha um proprietário distinto, né? Tinha no processo, inclusive, um contrato de compra e venda que falava que cada proprietário tinha 25% do imóvel. E quando eu falo imóvel, eu quero dizer assim, o terreno e também a edificação, porque tinha um terreno remanescente sem construção aos fundos, né? Dessa edificação lá no caso. Aí é o seguinte, cada proprietário era dono de 25%. Por exemplo, o primeiro pavimento só tinha um apartamento, né? O 101. Aí tinha um proprietário para isso, 25%. Segundo pavimento, apartamento 102, né? Só tinha um apartamento por andar, outro proprietário. Terceiro pavimento, 103 o apartamento, outro proprietário. E até aí deu 75%, né? Claro que tinha todas as descrições de garagem e etc. Olha só, não é uma escritura de porcentagem, né? E nem tinha convenção de condomínio nesse caso, não. Era só um contrato de compra e venda escrevendo tudo isso, né? E o proprietário do último pavimento, né? Que supostamente seria o apartamento 104, ele estava em processo de construção, né? Então eu consegui mapear isso tudo lá dentro do processo, estava escrito, tinha algumas fotos, né, explicando isso tudo lá, e ainda com esse contrato de compra e venda, né, explicando quem que era dono de que lá. E aí é o seguinte, no último pavimento estava em construção. E esses proprietários, né, dos pavimentos abaixo, viu que um dos proprietários estava querendo fazer um último pavimento e ficaram um pouco receosos, né? Eles eram leigos, mas ficaram com medo de como que aquela estrutura, como que aquele pavimento estava sendo feito. E aí, o que que eles fizeram, né? Solicitaram a prefeitura, isso tudo estava escrito no processo, tá, pessoal? Eles solicitaram a prefeitura para que embargasse essa obra. E de fato, né? Como eles eram leigos, ficaram com medo, a prefeitura foi lá e embargou essa obra. E aí o proprietário do último pavimento, né, o que que ele fez? Ele continuou, ele simplesmente continuou a obra, pagou uma multa, inclusive, estava lá mapeado que ele pagou essa multa e continuou, né? E aí, com muito custo, esses outros proprietários, eles foram lá e entraram com um processo judicial, né? No caso aí de manutenção de posse, porque eles estavam se sentindo
ameaçados, né? Digamos assim, estavam se sentindo lesados, né? Com medo de alguma instabilidade estrutural, algum risco estrutural de todo o prédio, né? Porque estava sendo construído ali um último pavimento. E aí também verifiquei que no processo não tinha nenhum projeto estrutural, não tinha ART disso, né? E não tinha profissional, né, RT, responsável técnico lá acompanhando a obra nesse caso, né? Não tinha ninguém. E aí é o seguinte, eu não tinha nem aceitado o processo, né? A nomeação, nem tinha aceitado a nomeação ainda, não tinha nem marcado a perícia ainda. E ali dentro do processo eu vi algumas imagens, né, dessa edificação. E olha só, dentro do processo eu consegui ver algumas imagens de como estava, né, aquele problema lá, do último pavimento. E lá no processo eu vi também que já tinham umas 5 propostas, né? 5 orçamentos desse mesmo serviço de elaboração do laudo pericial, verificação da estabilidade da estrutura. E eu não sei se algum profissional, né, se embasou no orçamento do outro e tinham valores bem altos, né? E fora do padrão para que se verificasse essa estabilidade da estrutura. Inclusive, alguns colocavam lá que queriam fazer um ensaio de resistência à compressão do concreto, usando o esclerômetro, né? Um ensaio de esclerometria. E o esclerômetro, ele tem um valor significativo, né? Um esclerômetro digital é uns R$ 8.000. E claro, né? Se for fazer de fato esse ensaio, precisa ser contabilizado no orçamento. Mas aí a pergunta é: será que tem essa necessidade de fazer esse ensaio? Outros também queriam ver o número de barras, né, que tinham nas vigas, nos pilares, queriam, né, de alguma forma verificar esse número de barras. E isso tudo faz, claro, né, com que o orçamento fique alto, né, porque acaba dando mais trabalho de fato. E olha só, não tem nada de errado com isso, né? Fazer esses ensaios. Porém, precisa se verificar essa necessidade. Mas vejam só o que estava como objetivo da perícia: verificação da segurança estrutural devido a um acréscimo de um último pavimento que não tinha ART, não tinha projeto estrutural, né? Não tinha acompanhamento técnico desse último pavimento sendo executado, né? O que tinha no processo? Tinha lá o projeto arquitetônico, sim, inclusive os advogados ali, né, no meio técnico, eles até confundiram a autorização da prefeitura, no caso, que liberou, né, o alvará apenas com o projeto arquitetônico. Nesse caso, nesse município, não é obrigatório, né, a apresentação do projeto estrutural. E com o alvará, eles, né, estavam argumentando que a construção do último pavimento ela estava liberada, né? E aí, com essa, né, meio que essa confusão toda, eu marquei o processo de perícia. E aí eu me deparei com uma situação que eu vou mostrar para vocês nessas imagens aqui, ó. Olha só como que estava as peças estruturais desse último pavimento, né? Aqui é a foto, por exemplo, dessa viga. Tem, se eu não me engano, o vão dessa viga era de aproximadamente 5 metros, né? A altura dessa viga tinha apenas 28 centímetros. E a largura dessa viga de 10 centímetros. Então, o que a gente já pode concluir com isso? E essa viga tem uma inércia muito baixa, né? Insignificante aí para um vão desse tamanho, né? A gente já começa a ter algumas observâncias aí, questões normativas, né? Do comportamento estrutural. Então veja o tamanho, né, do vão desta viga e a sua altura. Até por essa foto aí a gente já consegue ter essa visão. Aqui também são poucas fotos, tá? Só para a gente contextualizar aqui. Eu tenho uma alvenaria de 9 centímetros. Observem que aquele pilar lá do fundo,
ele não tem espala, né? Então significa ali que ele está no mesmo alinhamento dessa alvenaria, desse tijolo cerâmico aí de 9 centímetros de espessura. Ou seja, a espessura desse pilar está com 10 centímetros. O que que a norma NBR 6118 de 2014, que é referente a projetos de estruturas de concreto armado, fala sobre os pilares? Que a menor dimensão deles precisa ser de 14 centímetros. E veja outra coisa, né? As barras de aço, deixa eu ver se essa imagem aqui até pega outros pilares ali. As barras de aço tinham 4 barras com diâmetro de 8 milímetros para os pilares. E o que que a norma pede para os pilares também? 4 barras de no mínimo 3/8, né? Que é a de 10 milímetros. Então, outra questão que já feriu, né, a determinação aí da NBR 6118. E eu volto nessa viga para a gente fazer algumas análises. Pensa só, pessoal. Só com essa viga aqui a gente vê, a gente enxerga ali que tem uma inércia muito baixa, né? Uma inércia bruta, vamos falar assim, uma inércia bruta muito baixa. Uma largura de viga de 10 centímetros, uma altura de 28 centímetros para um vão de 5 metros. Até se a gente começar a fazer contas sem software, né? Sem programas aí, na mão mesmo, a gente começar a fazer a conta, aquele pré-dimensionamento, a gente já vê que não passa, né? Começa a não passar nas contas. Então veja as imagens mais uma vez aqui, ó. São peças extremamente esbeltas, né? Então isso eu consegui visualizar lá no processo, né? E também no dia que eu fui fazer essa perícia também estava dessa forma, nessa situação de processo de execução de obra, mas já demonstrava, né, que as peças estruturais estavam extremamente esbeltas, né, e com inércia desfavorável. Aí olha só, o que eu queria ressaltar aqui, pessoal, a NBR 6118 2014, ela fala algo de extrema importância para o cálculo estrutural. Ela fala assim, ó, precisa ser calculado qualquer estrutura para o estado limite último e para o estado limite de serviço. O que é isso? O estado limite último é qualquer situação de colapso, de ruptura. Você dimensiona a estrutura para ela não ter nenhum tipo de colapso, para ela não ter nenhuma situação de ruptura. E o que é o estado limite de serviço? É para que a estrutura funcione desde o seu processo de construção até o seu processo de utilização. Então, até quando o pessoal está fazendo a obra, ela precisa funcionar, ela não pode ter, por exemplo, deformações excessivas, flechas excessivas, e quando a edificação está funcionando, ela precisa trazer esse conforto para os usuários, né? Precisa trazer essa questão de segurança, não ter vibrações, não ter flexões excessivas, né? Deformações excessivas. Por quê? Porque é aí que começa, né, os problemas de patologias, de fissuras em paredes, né? Porque é o seguinte, a gente sabe que a rigidez dos materiais são diferentes. Então, ao passo que uma laje, uma viga começa a se deformar, por mais que ela volte ao seu estado inicial, o que está conectado a ela ali, né? A parede com alvenaria, às vezes uma cortina de vidro, não vai ter o mesmo comportamento. E o que vai acontecer então? Vai fissurar, né? As paredes vão começar a fissurar e vai começar toda aquela problemática de patologia. Agora vamos pensar numa situação. Se a NBR 6118 2014 determina que precisa ser calculada a estrutura para esses dois casos, né? Tanto para o estado limite último como para o estado limite de serviço, não tem como eu falar assim, eu vou calcular só para uma parte, né? Não tem como separar o processo de cálculo. Ela precisa funcionar em ambas as situações, evitando o processo de colapso e evitando também, né, as problemáticas aí de não funcionar. E olha só, apenas com essa visão, essa determinação, e enxergando a situação em loco, nós vimos que as peças estruturais estão fora dos padrões de dimensionamento. Se elas estão fora, automaticamente elas não cumprem esse requisito
né, de dimensionamento de estado limite último e o estado limite de serviço no caso. E aí o seguinte, né, com toda essa observância lá da situação em loco, eu consigo concluir meu laudo sem muitas dificuldades, né? Eu consigo então determinar que nada foi cumprido em relação ao prescrito pela NBR 6118, que é a NBR que trata desse processo de cálculo estrutural, né? Então veja bem, eu não precisei fazer um ensaio de laboratório, porque tá fora da norma, né? E pessoal, tem norma que não vou falar assim, eu vou cumprir ou não vou, eu vou executar de acordo na norma ou não vou executar. Nesse caso, em estrutura de concreto armado, não tem como fugir. Não tem como ser mais ou menos, né? É isso que eu estou querendo dizer. Essa norma, ela é aplicável na risca. Se sair fora do determinado por ela, a estrutura apresenta comportamento inseguro, comportamento de deformações excessivas, fere o estado limite de serviço. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que pensa assim, é só o último pavimento, é o quarto andar ali, coloca uma telha e pronto. Não, isso pode sim afetar a segurança de toda a estrutura. Por quê? Porque o último pavimento vai funcionar mal. E eu não sei se ali no caso seria concretado mais uma laje, né? Então não tinha projeto estrutural, já vi que estava tudo fora de norma e determinei sim, concluir no laudo a demolição, fiz o pedido de demolição desse último pavimento. Então a gente vai falar, pô, exagero. Inclusive, os assistentes técnicos, né, os assistentes técnicos que estavam acompanhando nesse dia viram, né, que toda a execução do último pavimento estava fora. E os assistentes técnicos são engenheiros, eles acompanham o processo, só que eles estão acompanhando as partes, né? E eu ali estava como perito, né? Estava como uma pessoa imparcial, estava ali para executar o meu trabalho, né? E eles estavam me auxiliando nesse processo. Só que eles viram, né, que estava fora de norma, não comentaram na hora, mas de fato, do jeito que estava sendo o processo executivo deste último pavimento, sim, estava trazendo risco estrutural e por isso todo, né, com toda esses argumentos, eu consegui concluir e pedir a demolição do último pavimento. Agora veja bem, claro que essa história, né, vai ter continuidade, porque, né, a questão dos 25%, quem que é dono de quê, né? Então aí já vem mais serviços pela frente aí, né, pessoal? Então é isso que eu queria dizer, vocês também profissionais enxergarem, né, que muitas das vezes para passar o orçamento de um tipo de serviço precisa ser observar com extrema cautela o objetivo da perícia, né? Talvez você consiga resolver de uma forma mais tranquila ali com questões normativas e o seu orçamento fica competitivo e você não perde o serviço por causa disso. Você não inclui coisas que não são necessárias ali no processo de perícia e o seu orçamento fica competitivo, né? E aí eu queria saber de você, deixe seus comentários se esse conteúdo fez sentido para você, o que que você pensaria, o que que você faria nesse caso? Será que você teria um pensamento diferente? Então eu queria muito que você colocasse nos comentários e deixasse sua opinião e espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.